Memórias Póstumas de Brás Cubas, capítulo 46, intitulado A Herança. Veja-nos agora, o leitor, 8 dias depois da morte de meu pai, minha irmã sentada num sofá, pouco adiante, Cotrim de pé encostado a um consolo. Consolo aqui é uma mesinha, né? Geralmente estreita, que fica encostado na parede. Então, Cotrim de pé, o marido dela, né? Encostado em um consolo, com os braços cruzados a morder o bigode, eu a passear de um lado para outro com os olhos no chão. Luto pesado, profundo silêncio. Mas afinal, disse Cotrim, essa casa pouco mais pode valer de 30 contos. Demos que vale a 35? Vale 50, ponderei. Sabina sabe que custou 58. Podia custar até 60, tornou Cotrim. Mas não se segue que os valesse, e menos ainda que os valha hoje. Você sabe que as casas aqui há anos baixaram muito. Olhe, se esta vale os 50 contos, quantos não vale a que você deseja para si, a do campo? Não fale nisso, uma casa velha. Velha? Exclamou Sabina, levantando as mãos ao teto. Parece-lhe nova, aposto? Ora, mano, deixe-se dessas coisas, disse Sabina, erguendo-se do sofá. Podemos arranjar tudo em boa amizade, com lisura, ou seja, e com integridade, com honestidade. Por exemplo, Cotrim não aceita os pretos, quer só o boleeiro de papai e o Paulo. Os pretos aqui, é claro, lembre-se, nós ainda estamos no tempo da escravidão, né? Tem aí uns bons o quê? 30 anos para a abolição da escravidão. Então é claro que uma herança interessante é você herdar escravos, né? Um escravo custava ali, sei lá, perto de 1 conto de réis, depende do escravo. Então, o Cotrim não aceita os pretos, quer só o boleeiro, que é o que dirige ali o coche, né? O boleeiro de papai e o Paulo. O boleeiro não, acudi. Fico com a sege e não hei de ir comprar outro. Bem, fico com o Paulo e o Prudêncio. O Prudêncio está livre. Livre? Há 2 anos, o Brás falando, né? E aí o Cotrim. Livre? Como seu pai arranja essas coisas cá por casa sem dar parte a ninguém? Está direito. Quanto à prata, creio que não libertou a prata? Bom, é uma observação aqui, né? Lembre-se, não existe resposta fácil numa boa literatura, né? Não existe pessoas só más e pessoas só boas, né? Não existe isso. Então, sinto muito, mas embora seja bonito falar que uma vida de um escravo era só crueldade, mas não, o escravo poderia muito bem ter felicidades ali, né? Então não é porque a gente tem uma luta política hoje, né? Claro, a gente despreza com toda a razão profundamente a instituição da escravidão, que nós vamos, digamos assim, simplificar a realidade. A realidade é muito mais complexa do que isso, muito, muito mais complexa do que isso. E a boa literatura, ela abarca essa realidade. Então, a boa literatura trabalha com essas contradições, né? O que eu estou querendo dizer? Porque, a princípio, poxa, o pai do Brás Cubas é um cara extremamente cruel. Imagine a crueldade. A gente conversou sobre isso quando apareceu o Prudêncio servindo de cavalo ao Brás Cubas. A gente está falando de um menino, de uma criança, tendo que ficar de 4, ralando os joelhos, né? Que é uma situação mais humilhante que isso, que é uma situação mais degradante do que isso. E é esse mesmo pai do Brás Cubas que uma hora decide dar alforria pro Prudêncio, né? Então a gente tem que lidar com essas contradições, né? Se toda vez que a gente tenta esconder essas contradições, né? Vamos supor que eu seja uma pessoa, vamos supor que ainda esteja em debate na nossa sociedade a instituição da escravidão. E aí eu não vou criar um senhor de escravos que acaba libertando o seu escravo sem mais nem menos, né? E aí o que eu faço? Embora realmente exista isso, e embora seja plausível que as pessoas tenham essas contradições, na minha literatura eu quero tudo limpo. Então o meu senhor de escravo vai ser só mal.
Por quê? Porque ainda tem umas discussões aí sobre escravidão e eu quero deixar bem claro a minha posição. Ótimo, politicamente você é uma pessoa muito boa, mas como artista você é bem ruim, né? Então você está como é que é? Violando a realidade para poder ter um objetivo, né? Para que a literatura e a realidade sirvam ao teu propósito. Um propósito muito nobre, mas novamente, né? Você está simplificando a sua literatura. O fim disso, certamente, é a literatura engajada, é a literatura panfletária, né? E aí aquela literatura tosca, né? Sabe aquela história de Malhação? Tipo, nesse semestre, em Malhação, eu lembro quando eu era pequeno, quando eu era jovem, tinha lá, aí um semestre é só sobre respeitar a deficiência física, né? E aí todos os personagens, tudo que acontece lá tem a ver com deficiência física. O outro semestre é sobre, sei lá, respeitar uma jovem que quer o seu lugar no mercado de trabalho. Daí tudo que acontece tem a ver com aquilo ali. Embora os objetivos sejam nobres, né? No final das contas sai uma coisa muito ruim, sai uma coisa muito forçada, né? Sai uma coisa tosca demais. Então faça um discurso, vai para outro lado, né? Mas não fica usando a literatura para fazer isso, porque na realidade as coisas são, a realidade ela é tensional, né? E é isso que o Machado de Assis nos ensina muito bem. Nós somos bons e maus ao mesmo tempo, né? O problema é quanto de bom, quanto de mal. O problema é quem que ganha essa luta, né? Qual que é a prioridade, né? Bom, então só para mostrar como há algo aqui que seria desconfortável, né, para uma pessoa que quer ler isso daqui como um manifesto político. E por favor, muito cuidado com pessoas que querem ler tudo como um manifesto político. Viu? Machado de Assis aqui está denunciando, blá 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 blá. Não, Machado de Assis está falando